Vou me aposentar? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre aposentadoria. Olha que tema inusitado, hã? Bom, talvez não deveria ser tão inusitado assim, porque vocês percebem já que há muito tempo eu não tenho cabelo, né? O que já indica a minha idade. Coisa engraçada, né? Diz a lenda assim que as mulheres não gostam muito de falar a sua idade, né? Especialmente quando elas vão envelhecendo. Eu tenho zero problema com isso, até porque eu não sou mulher, né? Então eu estou hoje com 44 anos de idade. E é muito engraçado assim, né? Porque algumas pessoas pensam que eu sou jovem, outras pensam que eu sou velho. Eu concordo mais com o segundo time. Mas eu quero falar hoje com vocês sobre aposentadoria, uma perspectiva minha pessoal, e especialmente com foco em três questões. Questão dos debates, questão do trabalho secular e as questões que têm que ver com a missão cristã, né? Que acho que é uma coisa importante de eu pensar aqui e refletir junto com vocês. Há algum tempo atrás, talvez assim 1 ano e meio, 2 anos atrás, acho que eu já falei isso algumas vezes aqui, eu tive muita tentação de me aposentar aqui do canal Vem Senhor Jesus. Foi um contexto um pouco conturbado para mim e acho que foi a primeira vez assim em que eu considerei parar de fazer o que eu faço da minha vida em relação aqui ao canal, tá? O canal Vem Senhor Jesus, ele não toma a maior parte do meu tempo, dos meus interesses, da minha rotina e da minha vida. Mas também é verdade, é correto dizer que o canal Vem Senhor Jesus não ocupa pouco tempo na minha rotina, nos meus interesses e etc e tal. Até porque de vez em quando eu dou uma sumidinha assim de alguns dias e tal, mas em geral eu tenho produzido algo perto de, 10, 15, às vezes 20 vídeos por mês há muitos anos, né? Então vamos pensar assim, 10 vídeos por mês é um vídeo a cada 3 dias, né? 15 dias é um vídeo a cada 2 dias e 20 vídeos é mais do que isso, né? Então, quase todos os dias, né? Num mês de 30 dias você gravar 20 dias, você está gravando 2/3 dos dias e tal. Então, eu estou constantemente presente aqui e tudo mais. E o que me fez ter vontade de me aposentar, assim, foi uma baita de uma crise da meia-idade, assim, sabe? A minha crise da meia-idade, assim, ela veio um pouquinho depois dos 40, né? Para alguns homens, essa crise, ela vem ali bem perto dos 40, às vezes um pouquinho antes, né? Bem ali nos 40 anos, a minha veio aos meus 42 anos. E quando veio também, assim, foi desesperador. Hoje eu me sinto recuperado, assim, se não 100%, 90% aí da minha crise da meia-idade. É uma forma engraçada de colocar, assim, que inclusive gerou vários vídeos e playlists e séries aqui neste canal, mas não precisamos entrar em detalhes. Mas né, naquele contexto, como um todo, assim, eu realmente considerei me aposentar e parar de ler tanta coisa de teologia, gravar tanta coisa de teologia e fazer tanta coisa que tem que ver com teologia e tudo mais. Isso me faz pensar algumas coisas. E eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, eu estava andando na rua, aqui em São Paulo, e eu tive, assim, uma sensação de que a era dos debates do Ezequiel Gomes está no fim. Mas eu digo isso não porque eu planejo, tá? Sei lá, e até pode ser que essa sensação que eu tive, esse pensamento que eu tive, não tenha nada de inspiração, nem divina, nem satânica, seja simplesmente uma dentre tantas possibilidades na vida, né?
eu estou vivo hoje, posso estar morto daqui a 5 minutos, então pode ser que eu já tenha feito o meu último debate, ou pode ser que eu ainda vá fazer muitos e muitos e muitos e muitos debates no futuro ainda, até a terceira idade e tudo mais. Mas assim, em geral, eu não tomo as decisões da minha vida de forma muito precipitada. Eu não sou assim uma pessoa muito afobada e nem assim, como que chama essa característica de quem impulsividade. Eu não sou uma pessoa muito impulsiva, não. E, em geral, as minhas decisões, assim, elas são amadurecidas ao longo do tempo, assim, e eu não tenho nenhuma decisão de parar de debater, mas eu já considero um pouco isso há algum tempo. Apesar de que, assim, tipo, eu, né, acho que já falei isso outras vezes também, e, sei lá, eu entendo, assim, que Deus salvou o meu ministério usando os debates como ferramenta dessa salvação, vamos colocar desta forma. Esses tempos atrás, acho que um mês atrás, um pouco mais talvez, um amigo pastor, não vou aqui falar o nome dele, né, porque é amigo, se fosse inimigo eu falava, tá? Um amigo pastor, né, que a gente... Não vou também entrar em detalhes, a gente fez algumas coisas juntos na época do ministério, tal, etc, etc. E a gente estava conversando, eu e ele, assim, e ele falou, assim, uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Ezequiel, de certa forma, você é o responsável pelo ressurgimento da era dos debates. Para quem não sabe, assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem toda uma história com debates, assim, né? Tanto do início da igreja, assim, onde o debate era o lugar comum e era onde realmente a fé adventista era pregada e etc e tal, até a postura mais contemporânea, assim, de uma rejeição da ideia do debate por parte da instituição. Ou seja, quando a igreja adventista era pequena e pobre, ela queria debater para ganhar novas pessoas. Agora que ela é grande e rica, ela já está um pouco mais no deixa disso, numa coisa mais politicamente correta, tentar não insuflar muito assim oposição e discussão e treta para passar uma cara assim de bom moço, né? A instituição tem um pouco essa postura e tal. E ele fez esse comentário assim, eu não sei se eu concordo com ele, mas uma coisa é verdade, assim, existe um interesse cada vez maior, assim, de pessoas adventistas querendo debater e querendo discutir essas coisas. E, inclusive, várias dessas pessoas entram em contato comigo, né, para, de alguma forma, pedir dicas ou pedir que eu consiga alguém para a pessoa debater. Esses tempos mesmo, alguém entrou em contato comigo assim, cara, você tem alguém que poderia fazer um debate aqui, não sei o quê, que o rapaz ia fazer e aí não fez, assim, para debater com um adventista, né? Tipo, o adventista ia debater e a outra pessoa, não sei o que aconteceu, que não ia poder. Aí ele falou assim, você tem alguém para indicar para debater com o adventista? Eu falei, tenho sim. Aí mandei o WhatsApp do Elias Soares. Ai, foi até engraçado. Aí ele falou, sério isso? Eu falei, sério, fala com ele, se ele quiser, mas acho que não saiu o debate, mas enfim, interessante. Mas aí, o que acontece? Eu vejo assim que tem um ressurgimento assim dessa coisa, aí eu acho que pode ser que se deva um pouco assim a forma como Deus trabalhou comigo, né? E sempre tem uns rapazes aí querendo debater e tal. Alguns eu entendo como bem intencionados, outros não, tá? Eu me lembro de acho que alguns anos atrás, assim, uns 2, 3 anos atrás, talvez até um pouco mais. Ele entrou em contato comigo, assim, porque ele queria que eu indicasse ele para debater no Vejam Só. E ele, sei lá, cara, a impressão que eu tenho é que ele tinha, sei lá, uns 15, 16 anos de idade, assim, pela aparência dele. Ele é, inclusive, muito parecido com o tal do Pastor Mirim, sabe? Aqueles tipos engomadinho, assim, aquele contextinho assim, moleque e tal. E eu falei pra ele assim, falei, cara, eu acho que você é muito jovem, ainda tá muito imaturo, né, pra
para debater assim no Vejam Só, por exemplo, né? Vai fazer uns debates na internet, vai ganhar um pouco de experiência, não vai assim para televisão, entendeu? E ele ficou um pouco ofendido assim, mas eu não falei por mal, assim, eu não falei de forma babaca, pelo menos, né, da minha leitura e tal. E acho que ele ficou um pouco ofendido assim, do tipo, até acho que ele ficou meio que num clima assim, eu vou mostrar pra você que eu sou capaz, isso aqui, bom, até hoje eu não vi ele debater em lugar nenhum. Mas, enfim, né, é uma coisa interessante, assim, mas tem outros meninos assim que vem, não, cara, e quer debater, e quer participar comigo, quer não sei o quê. E eu até fico um pouco com o coração na mão em alguns aspectos, assim, porque tem pessoas às vezes que julgam assim que eu sou um pouco babaca no aspecto assim, de não agregar mais pessoas, trazer pessoas, até mesmo para o meu canal poderia fazer debates e coisa nada do tipo assim, mas eu não posso fazer esse tipo de coisa, eu sou uma pessoa solitária. Não no aspecto de não ter uma rede ampla de pessoas ao meu redor ou comigo, não é esse o ponto, mas assim, por exemplo, eu não posso trazer um adventista aqui no meu canal sem que ele sofra algum tipo de represália direta ou indireta, seja na igreja local, na instituição ou em algum tipo de contexto, entendeu? E mesmo aqueles que gostariam de vir e que não ligam para isso, eu tenho receio de ficar me aproximando muito dessas pessoas, porque eu sei que acaba prejudicando. Não por mal, assim. Eu sou uma pessoa muito benquista no universo adventista, por um lado, e muito tóxica, por outro lado, assim, no ambiente adventista também. Tudo depende, né? Se você é um perfeccionista, se você é um maluco da cabeça, se você é fã da Maísa Ribeiro, se você acredita que música é pecado, sabe? Essas burrices assim. Aí eu sou muito tóxico, assim. Ou que a instituição é infalível. Para essas pessoas, assim, eu sou o Satanás no mundo. Mas pro pessoal, assim, mais da Bíblia, da teologia adventista, eu sou muito, muito, muito benquisto. E às vezes é um pouco difícil para mim equacionar essas coisas, entendeu? Então, tem um pouco a ver com isso. Mas eu tô dando esse preâmbulo todo assim para dizer que eu penso em parar de debater. Em especial, pelo nível teológico dos debates, assim. Esses dias eu fiz um debate com o Joaquim de Andrade sobre a igreja ser uma seita e tal, não sei o quê. E assim, eu peguei um pouco mais pesado, assim, com o Joaquim no debate, o pessoal até gosta quando eu faço isso, né? E o Joaquim é um dos caras assim que eu mais tenho um pouco de liberdade para ter uma postura assim um pouco mais incisiva. Eu não teria a mesma postura com a maioria dos outros debatedores, assim. Isso por várias razões, assim, isso não quer dizer nem que eu gosto mais do Joaquim, nem que eu gosto menos. É que no fim das contas, eu e o Joaquim, a gente acabou desenvolvendo um tipo de relacionamento entre eu e ele, assim, de relação, de debate, coisa nada do tipo, em que o Joaquim, às vezes, ele se permite ser, assim, né, meio escroto, tal e tal e tal, então eu já também me deixei ter um pouco essa postura com ele, e aí chumbo trocado não dói. Com outras pessoas, assim, eu sinto isso um pouco menos, assim. Talvez o outro que poderia ser um pouco assim é o César. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito respeito pelo César, tenho muito carinho por ele, gosto muito dele, e eu entendo o contexto do César de uma outra forma. Então, por exemplo, assim, se o Joaquim vem me dar uma patada, eu devolvo. Se o César vem dar uma patada em mim, eu fico mais de boa. Eu não me incomodo muito. E isso tem várias razões, várias questões aí, não precisamos entrar em detalhes, mas é curioso, assim. Mas o pior problema para mim não tem que ver assim com o embate de ego ou nada do tipo, assim, de quem ganha, quem perde. Eu não me importo nem um pouco com essas coisas. Mas o que me entristece assim no universo dos debates é o nível teológico, assim. Tem muita gente assim, a maioria das pessoas dispostas a debater são pessoas com uma visão assim tacanha e tipo porque é difícil, né? Esses tempos mesmo eu fiz um debate lá sobre dom de línguas, que inclusive o César me chamou para fazer aquele debate um dia antes do debate. Tipo, o debate era na quinta-feira, ele me chamou na quarta-feira, porque acho que falhou o cara que ia debater lá. E eu tava com um problema na vista, inclusive as minhas vistas não estão 100%, tá? O que indica que eu estou realmente ficando velho. E assim, tipo, o que acontece, assim, eu fui lá, assim, mas eu tenho assim, certas dificuldades, assim, de debater esse assunto de dom de línguas. E não é porque eu creio em dom de línguas, assim, pentecostal, não é bem isso, assim. Eu tive a minha experiência quando eu era, né, antes de eu ser adventista, quando eu fui batizado na igreja pentecostal, etc.
Mas não é por isso, assim. Eu tenho uma certa sensibilidade, assim, porque eu acho um assunto um pouco realmente complicado e não gosto, assim, de julgar, entendeu? Então eu tive uma postura muito tranquila, assim, de tipo, fazer uma entrevista lá com o Matheus e deixar ele falar o que ele quisesse. Aí o pessoal também não gosta muito, assim, né? O pessoal gosta de me ver brigando, né? Só que como o nível teológico em geral ele não é muito legal, e é uma exceção, é o Matheus, por exemplo, né, que fez o debate comigo de Dom de Línguas, que tem um bom conteúdo, ele falou um monte de besteira lá no debate, eu preferi nem encrencar muito, assim, tal, mas eu respeito muito ele, assim, eu gosto muito dele. O Matheus é um dos caras, assim, que se todo mundo fosse como ele no mundo dos debates, eu não pararia de debater nunca. Como o Vailate também, por exemplo, é um outro desse tipo, e etc. Independentemente das discordâncias, debater com pessoa que argumenta bem, que é gente boa, que não vira uma coisa, um ataque pessoal, uma briga, assim, é muito gostoso, assim, na minha opinião. Então, como a gente tem uma escassez, assim, eu penso em parar. E não só nisso, assim, né? Eu não faço ideia, assim, dos rumos da minha vida, que tem que ver com o trabalho, assim. Eu não vou reclamar aqui da minha vida para vocês, porque eu acho que não é digno, não é correto, porque na real mesmo eu sou uma pessoa imensamente privilegiada e eu amo a minha vida e tá tudo certo. Mas, quando eu era jovem, eu tomei uma decisão de me tornar adventista do sétimo dia e depois de me tornar pastor adventista do sétimo dia. E isso é uma fonte, assim, de muita alegria para mim, de muita honra, na real, assim. Mas que, ao mesmo tempo, teve implicações, assim, para minha vida particular e trampo e coisa arada, assim, muito, muito, muito negativa. Tá? As implicações da minha dedicação à igreja como pastor, assim, são muito negativas. E eu digo isso não ignorando os aspectos positivos, tá? Eu amo o conhecimento que eu adquiri, eu amo o quanto eu cresci como pessoa no contexto da fé, da teologia. Se eu não tivesse me dedicado muito a estudar muito nos meus anos de seminário, eu com certeza não teria o conhecimento que eu tenho hoje em inúmeras direções e um monte de questões da minha vida, assim, tá tudo bem. Mas o fato é que quando o assunto é trabalho, eu realmente, assim, acabei enveredando, assim, por um caminho complexo. Mas, assim, eu não quero reclamar. Eu já trabalhava antes de ser adventista, eu me tornei adventista dos meus 24 para 25 anos, tá? O meu primeiro emprego eu devia ter 18 anos. Então, vamos pensar, ó, de 18 para 24 são 6 anos. Então, durante os 6 anos que eu comecei a trabalhar até eu me tornar adventista e até eu ser pastor, eu trabalhei com várias coisas, eu desenvolvi várias habilidades, eu sobrevivi, paguei aluguel, paguei comida, um monte de coisas, assim. Eu nunca tive muito dinheiro, mas também nunca fui das pessoas mais pobres. E tem várias coisas assim a respeito da minha vida financeira, da minha relação com o dinheiro, assim, que você que me segue nesse canal, você não sabe. No futuro, talvez um dia eu possa, se eu me inspirar, assim, eu penso nisso já há bastante tempo, tá? Me inspirar um dia a contar um pouco a minha história com o dinheiro para vocês, assim. Como que eu aprendi a lidar com dinheiro e como que eu sou, se eu sou organizado ou desorganizado, e é uma coisa engraçada, assim. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo com dinheiro, nem a mais desorganizada, pelo contrário. Eu sou uma pessoa, assim, até que relativamente bem educada financeiramente. Tanto que depois que eu saí do ministério, eu ter me tornado jornalista especializado em economia, dentro do universo específico da economia das criptomoedas e coisa arada e tal, foi uma coisa, assim, para mim muito natural. O que é também uma faceta da minha personalidade, do meu trabalho, assim, que a maioria das pessoas que me seguem, assim, no canal Vem Senhor Jesus não fazem muita ideia, assim, né? É uma coisa engraçada, assim. Tem gente de vez em quando que pede para eu falar um pouco sobre esse assunto, mas eu não... Tem uma coisa ruim no meu nariz aqui. Eu
eu reluto um pouco por várias razões, assim, eu também não quero que pessoas fiquem especulando demais na minha vida e várias questões, assim. Mas o ponto é, eu tenho zero condições de pensar em aposentar. A aposentadoria, inclusive, se você for pensar de um ponto de vista social e de previdência mesmo e tal, etc., é um baita de um cálculo interessante, assim, que tem que ver com o processo de envelhecimento da população e o quanto que todo mundo contribui. É uma baita de uma pirâmide financeira, onde quem está na ativa paga o salário de quem está aposentado, e aí conforme a base da pirâmide vai ruindo, né, porque vai tendo mais pessoa para ser sustentada do que para sustentar, aí vai ter que fazer um monte de reforma da Previdência. Nós passamos uma no Brasil há pouco tempo, né, acho que na época do governo do corrupto, vagabundo e quadrilheiro Jair Messias Bolsonaro, e talvez agora em algum, vamos dizer que o Lula, o que é outro corrupto, vagabundo, quadrilheiro também, for reeleito, talvez no próximo mandato vai ter que fazer também reforma da Previdência, vai ter um monte de problema. Acho que em 2027 quebra as contas públicas do Brasil. Né? Mas, enfim, a discussão bem complicada, assim, e tal. Então, a aposentadoria não é, assim, um dilema só para mim. Eu acho que é para um monte de gente, especialmente o pessoal mais do trabalho, profissionais liberais, assim, de forma meio que geral, que não tem, assim, aquela estrutura CLT e não sei o quê, que tem os seus benefícios, mas também tem o seu lado negativo. E tá tudo bem. Mas o fato é, nesse aspecto assim do trabalho secular, formal, de viver assim, eu não tenho condições nenhuma de pensar em aposentadoria. Isso é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo a gente precisa, né, viver um dia de cada vez e basta a cada dia o seu mal, diz Jesus, né? Então, se a gente fosse parar para pensar realmente no que vai acontecer dentro de 10, 20, 30 anos, isso é um problema gravíssimo, assim, né? Tanto, por exemplo, eu com cada vez menos saúde, cada vez mais inteligência artificial fazendo os trabalhos das pessoas velhas e das pessoas novas, inclusive, você fica desesperado se for parar pra pensar, assim, em trampo e como é que vai ser, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, vai vivendo dia após dia e, né, Deus pode também abençoar e abrir portas e realizar coisas na nossa vida que daqui 10, 20, 30 anos, ao invés de estar na distopia absoluta, passando fome e vendo robô andando pela rua, a gente pode estar bem, e tanto de saúde, quanto de grana, quanto de um monte de questões. Então não adianta ficar imaginando demais, porque a vida nunca é o que a gente imagina, né? Se você quiser saber como que a sua vida não será, fica imaginando ela, daí não vai ser do jeito que você imagina. A não ser que você imagine coisas muito gerais e banais. Enfim, eu, por exemplo, nunca poderia imaginar que eu estudaria teologia. Eu nunca poderia... Nossa, mano, se você dissesse pra mim, eu com 15 anos de idade, que eu ia ser formado em teologia, eu ia, assim, eu ia dar risada na sua cara, assim. Cara, assim, não, eu com 20 e tantos anos de idade, não, mano, você vai fazer teologia um dia. Não, cara, não, isso não vai acontecer, por favor. É coisa engraçada, assim, eu adoro a teologia, sou muito grato, assim, por tudo. Mas eu tenho zero pretensões, assim. Não é pretensão, né? Eu tenho zero perspectiva de aposentadoria de trabalho, assim, real. E aí também volta um pouco a questão da missão, né? Que no meu caso, assim, essas coisas se confundem um pouco. Eu não me sinto um trabalhador aqui no canal Vem Senhor Jesus, tá? Eu não me sinto, assim, uma pessoa que está aqui conquistando ganha-pão. Até porque a maior parte da minha renda não vem daqui. Se viesse, eu estaria desesperado. Eu não estaria fazendo um vídeo aqui de boa, bem-humorado, tranquilo com vocês, se eu tivesse que sobreviver deste canal. No mês passado, vamos dizer que eu ganhei um salário mínimo aqui no canal Vem Senhor Jesus. Um salário mínimo não paga o meu aluguel. Não tem como, entendeu? Fora a internet, água, luz, comida e qualquer outra coisa que se precise, tá? E foi pesado pra mim, assim, esse mês passado, assim, tá? E esse mês também não sei como é que vai ser, assim. Existem várias questões, assim, tá? Mas eu não me sinto, assim, trabalhando, a despeito de pedir ofertas e ajuda.
e coisa arada tal, né? Ó, pra vocês terem uma ideia aqui, tá? Hoje eu tô gravando aqui esse vídeo, dia 8 de outubro. Tá? Às vezes quando eu quebro meu sigilo bancário, né? Tem lá na minha conta R$ 214,71. Ainda esse mês eu preciso dar R$ 900 para minha mãe, de contas assim, né, que a gente paga as coisas juntos às vezes, tal, etc. Às vezes eu uso o cartão dela e tem que pagar ela depois, aquela coisa toda. Então, se eu ganhar mais R$ 700 de ofertas aqui, por exemplo, se vocês ajudarem, ou de outros trabalhos, etc e tal, aí eu fico com zero. Aí eu começo a ganhar alguma coisa no mês de outubro. Então essa é a realidade, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu, sinceramente, assim, eu tive uma tentação de parar, eu tive uma tentação de reclamar, de me incomodar um pouco com as coisas, assim, mas, ao mesmo tempo, é um pouco complicada a situação, assim. Esses últimos, acho que 3, 4 meses, assim, houve um declínio assim bem significativo assim do número de ofertas aqui no canal, e eu entendo assim que muito provavelmente tem que ver com a gigantesca treta ali da época da eleição do Ayrton, assim, sabe? A eleição do Ayrton assim na presidência da Associação Geral assim é uma das coisas assim mais lamentáveis assim, na minha opinião, da história da Igreja Adventista, ainda que tem muita gente, assim, muito iludida, e contextos muito complexos, assim, da realidade da igreja. A maioria dos líderes da igreja não faz, aliás, a maioria dos membros da igreja não faz a menor ideia de quem são essas pessoas. Tem, assim, a ideia de que o Ayrton apareceu meia dúzia de vezes na televisão Novo Tempo, ou na revista Novo Tempo, tem uma foto, tem isso e aquilo. Então a pessoa, tipo assim, às vezes tem uma noção de que a outra existe, mas não faz a menor ideia. Por exemplo, né, de que o senhor Ayrton é só um corrupto, é só um débil mental, é só um fanático, é só um maluco, é só uma pessoa que encoberta, vagabundo, visto em motel com puta na igreja, e etc, etc, etc. E esse meu discurso, essa minha forma de colocar as coisas, especialmente quando eu tô mais irritado e mais chateado com essas coisas assim, não adianta dizer que não tem um impacto, né? Óbvio que tem. Inclusive por isso, se você perceber, eu nem pedi muita oferta assim, esses últimos meses, assim, até porque também tem isso, né? Tem pessoas assim tão burras na igreja ainda que, inclusive, né, elas pensam que a gente ganha dinheiro com essas coisas, elas não entendem assim, que a gente perde dinheiro com essas coisas. Então, assim, a condição também, assim, da galera, assim, é uma burrice gigantesca. Então, por exemplo, se eu fizer um vídeo aqui tretando com o Ayrton e dizer, mas me deu uma oferta, a galera vai, tá vendo, você só tá fazendo esse vídeo porque você quer oferta. Então é muito louco, assim, né? E sim, teve um impacto, tudo, assim, mas eu não reclamo, porque, assim, cara, tipo, eu lembro, inclusive, assim, naquela época dos vídeos lá sobre o Ayrton, teve um cara mais velho, eu esqueci o nome dele, e ele tinha feito uma oferta, sei lá, de R$ 50, tipo, uma semana antes daqueles vídeos de treta pesada, assim. Aí eu meti a boca e tal, e tal, e tal, e esse cara, ele veio reclamar. Mas ele não veio reclamar, assim, de ter me dado R$ 50, tá? Ele veio reclamar, assim, dos vídeos, né? Não, que absurdo, que não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E o que eu fiz? Eu meti a boca no irmão no aspecto não mal educado, assim, mas dizer, olha, irmão, você é burro, você é cego, você não enxerga, você não conhece as pessoas, tá? Eu conheço, você não conhece, tudo bem? E tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e bloqueei o irmão. Obviamente, essa é uma pessoa que nunca vai mandar mais R$ 1, muito menos mais 50. E eu não acho ruim, não, sinceramente. Eu acharia ruim eu ter que ficar calado para receber R$ 50, ou R$ 1, R$ 1 milhão de qualquer pessoa, porque aí eu estaria me vendendo. Aí realmente eu aposentaria esse canal aqui, porque acho que não faz nenhum sentido a gente trabalhar num contexto de uma missão religiosa e ficar fazendo política de levantamento de ofertas, entendeu? Tipo, se for para fazer política de levantamento de ofertas, larga o canal e vai levantar ofertas ou dinheiro de outra forma. E eu sou capaz de fazer bastante dinheiro fora aqui do canal e etc e tal. Mas as ofertas aqui de vocês, elas cumprem uma função assim bem importante na minha vida, tá? Que não tem tanto que ver com eu aposentar e viver sem trabalhar. Até porque eu não vivo sem trabalhar, nem vou me aposentar.
E nem trato exatamente isso aqui como trabalho, eu trato isso aqui como missão. É diferente, mas a função das ofertas de vocês, ela é dupla e ela é muito importante a despeito de qualquer valor, assim. Eu recebo de vez em quando umas ofertas assim de R$2, de R$1, de R$5. E às vezes a gente está sem grana, assim, vamos dizer assim, eu tô com R$200 na conta. Aí a pessoa vai lá e aparece o barulhinho lá do Nubank, sei lá, que caiu uma oferta lá. Aí você vai ver, né, natural, e aí você vê assim, R$2,40, tipo assim. Eu nunca, em nenhum momento da minha vida, fiquei chateado nesse tipo de situação. Porque às vezes acontece o barulhinho do Nubank e tem lá R$1.000, às vezes tem lá R$500, às vezes tem, né, ofertas maiores, eu recebi. Recebi uma oferta de R$13.000 uma vez, um negócio assim, absolutamente inacreditável, assim, não tem nem o que falar, né, nessa situação dessa. Mas nunca fiquei chateado assim, com as ofertas pequenas, mas essas ofertas, elas cumprem duas funções muito importantes, assim. E eu vou começar explicando a menos importante e depois a mais importante. A menos importante é realmente me ajudar a pagar as contas para que eu possa dedicar tempo ao canal. Porque assim, se eu tivesse, vamos dizer assim, que eu tivesse zero, assim, por exemplo, eu nunca teria nenhuma perspectiva de ninguém ajudar com nada. Eu realmente teria que ter uma postura diferente em relação ao trabalho. Eu nunca não trabalho. Eu sempre estou trabalhando. Mas eu não tenho trabalho regular, CLT, 6x8, que fala, 6 dias por semana, ou 8 horas por dia, ou 5x8, ou segunda a sexta, horário, chegar às 7 da manhã, sair 4 da tarde, 5 da tarde, sei lá, coisa do tipo. Eu não tenho esse tipo de coisa. E uma parte da realidade que me permite não viver dessa forma assim, né, como a maioria das pessoas, ou como muitas pessoas, é porque eu posso contar. Vamos dizer assim, que eu estiver passando fome aqui e que eu esteja sendo sincero ao dizer isso para vocês. Galera, eu realmente estou com dificuldade de pagar o mercado desse mês. E eu disser isso aqui para vocês, vai cair R$200, vai cair R$300, vai cair R$500 de alguém, e a gente vai lá e resolve o problema, entendeu? Então, tipo, é muito legal poder contar com isso, assim, e por causa de poder contar e tal, a gente pode estar aqui, ao invés de estar escrevendo currículo, estar escrevendo livro, ao invés de estar lendo coisa de economia para fazer o próximo trabalho, estamos lendo a Bíblia, estamos lendo outras coisas, estamos aqui na missão da religião mesmo, assim, entendeu? E isso é uma coisa, assim, muito valiosa, assim, as ofertas de vocês nesses aspectos. E o segundo ponto é mais importante para mim, assim, que tem que ver com a validação espiritual do meu trabalho. Eu não tenho pretensões de ser uma pessoa popular, eu não tenho pretensões de ser uma pessoa famosa, eu não tenho pretensões de ser uma pessoa rica, eu não tenho pretensões de fazer um curso e vender 1.000 cursos a R$300, aí eu levanto R$300.000. Quem faz esse tipo de coisa é o César Cavalcante. E tudo bem, não vou julgar nem a qualidade do curso, nem se o que move é o dinheiro, e é uma empresa, e é um empresário, e não é, sabe? Não vou entrar em julgamentos assim, até porque eu realmente, não é da boca para fora, eu tenho um carinho muito especial pelo César, por exemplo. Eu que fosse outros aí como exemplo. Mas eu não tenho essas pretensões, eu tenho um monte de melindre, assim, e várias coisas, assim, é muito interessante, assim. Mas, se ninguém ajudasse nunca, de forma nenhuma, absolutamente assim, talvez também eu não teria mais condições emocionais, psicológicas e espirituais de fazer o que eu faço. Por muito tempo eu trabalhei de graça, assim, muito tempo mesmo, muitos anos, assim, muitos anos eu ganhei 100% do meu dinheiro de outras fontes, como o Paulo, né, fazendo tendas, e o canal era só conteúdo de vez em quando, tal, etc. Acho que da pandemia pra frente, ou talvez um pouco depois, acho que na verdade, assim, depois do meu divórcio pra frente, é que eu realmente, assim, virei um pouco essa chave e comecei a expor pra vocês, assim,
a necessidade de vocês me ajudarem, tá? E eu sou muito grato, assim, gente. Eu sou grato demais, assim, pelas ajudas. E eu tô fazendo esse vídeo para também pedir, né? E eu quero que vocês percebam algumas coisas, assim. Esses tempos, de vez em quando as pessoas pensam assim, mas o seu canal não é monetizado? Não, meu canal é monetizado, mas eu nunca deixo anúncios durante os vídeos, porque corta o raciocínio e eu não gosto disso. Então, por exemplo, se eu simplesmente deixasse anúncios no meio dos meus vídeos, eu ganharia 2, 3 vezes mais dinheiro do AdSense do que eu ganho. Mas eu não faço isso porque eu quero que você ouça o que eu tenho para dizer sem interrupções de anúncios, tá? Porque eu priorizo o seu entendimento do que o meu dinheiro, tá? Esse é um tipo de coisa que vocês precisam entender, assim. E assim, tipo, o que acontece? Eu tinha pensado uma coisa aqui, acho que fugiu da minha cabeça. Mas, assim, eu trabalhei por muito tempo de graça, mas depois do meu divórcio virou um pouco a chavinha, assim, de eu poder expor isso pra vocês. E eu sou muito grato pelo resultado, assim. Vai ter mês aí que é um salário mínimo, cara. Esse é o meu salário, 1.500 conto. Ok. Vai ter mês que o meu salário é 13 mil reais, tá ok também. Imensa maioria dos meses aqui, o meu salário é entre 2, 3 mil reais, assim. Às vezes uma pessoa dá uma oferta de 2 mil, mas daí vem mais 1.000 e pouco, aí fica 3 mil e pouquinho. Às vezes entende? Tipo, é tudo assim, não vai muito acima de 2, 3 mil reais por mês. É um salário, assim, que dá pra... Não, eu não vivo disso aqui. Mas isso aqui ajuda demais. Eu fechei um trabalho aí que eu vou talvez ganhar um dinheirinho pro final do ano, mas eu tô quebrado. Assim, tá difícil, assim, tá bem difícil esse mês. E, lembrei o que eu ia falar. Geralmente eu deixo para pedir a oferta no fim dos vídeos também. Às vezes eu coloco uma mensagenzinha no começo, mas a maioria das pessoas não se comove com as mensagenzinhas do começo. Mas geralmente quando eu vou pedir a oferta, eu peço no fim do vídeo. Porque eu quero atingir a pessoa que realmente me ouve, entendeu? Um vídeo de meia hora, muito mais pessoas vão ver os primeiros 5 minutos do que os últimos 5 minutos. É assim que o YouTube funciona. Então eu deixo para falar no fim, porque eu quero falar com o público que gosta, que se importa. E não é para manipular o seu sentimento, não é para fazer você dar o que você não quer dar, o que você não pode dar, o que você... né? Tipo, não é nada disso, assim. E assim, tipo, não importa valores, assim, mas eu peço que vocês coloquem, né, no coração de vocês o que Deus coloque, o que vocês busquem de Deus entender, se Deus, né, e isso sempre implica, assim, que você concorda com o que eu faço. Você não concorda, nem é com você essa conversa, né? Coisa do tipo. Se você não é beneficiado pelo que eu faço, e assim, não é pra ninguém se sentir mal se não pode ajudar. De vez em quando tem pessoas que falam assim, pô, Ezequiel, eu vejo seus vídeos todos, eu adoro seu conteúdo, me beneficia muito, mas, cara, eu tô desempregado, não posso ajudar. Cara, também não é com ninguém, né? Não é pra você o pedido da ajuda. É claro que eu oro para que Deus abençoe a cada um em relação às necessidades, às vontades e as coisas aradas todas, assim. Mas o que eu tô falando assim é quem quer, quem entende, quem pode. E esse pode é o cara que manda 2 conto, 3 conto, tá ótimo. E se eu tivesse 1.000 pessoas aqui mandando 3 reais, era 3 mil, é o meu salário, que muitas vezes nem alcança, ou seria o dobro do salário que eu recebi de ofertas aqui, salário entre aspas, né? Desse canal aqui no mês passado, que eu recebi um salário mínimo. Então é isso, entendeu? E assim, galera, tipo, eu tô bem firme, assim, eu não tô gravando muito conteúdo esses dias, assim, porque eu tô com um trabalho, assim, gigantesco pra fazer, assim, eu tô ansioso, tô nervoso, tô preocupado, mas ao mesmo tempo eu tô feliz, tô realizado, assim, eu tô bem feliz no contexto desse trabalho, assim, bem feliz mesmo, assim, né? Não tenho nada a reclamar, assim, Deus é absolutamente incrível pra mim, assim, quem sabe um dia no futuro eu conte as coisas pra vocês. Eu sou uma pessoa muito aberta, assim, mas geralmente eu me abro mais em relação ao que aconteceu 10 anos atrás. Eu não sou tão aberto assim quanto as questões do presente, até porque
tem muitas coisas. Então daqui 10 anos eu conto para vocês o que estava acontecendo hoje, tá? Até lá vocês fiquem assistindo os conteúdos aí. E o que mais me importa aqui também não é o diário da petição de dinheiro, nem a terapia psicológica. O que mais me importa aqui é ensinar as questões bíblicas e as questões da fé para vocês, porque acho que é o que a gente tem em comum aqui no canal Vem Senhor Jesus, né? Então, por favor, me coloquem aí no caderninho do auxílio do mendigo pastor aí, do mendigo ex-pastor, para fazer o trabalhinho de Deus, para ajudar você e ajudar todo mundo que está aqui no canal, que pode ou não pode ajudar financeiramente. Se alguém puder ser generoso, isso eu quase nunca peço. Eu acho que nunca peço, né? Mas se alguém puder ser generoso, eu agradeceria. Mas não existe nenhuma relação de obrigação, não existe nenhuma relação de chantagem, não existe nenhuma perspectiva de bênçãos ou maldições, se você ajudar ou se você não ajudar. É só simplesmente um ser humano tentando cumprir a missão, buscando a ajuda de outras pessoas que entendem a missão a ser cumprida. Tudo bem? Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.